De acordo com Mark Bloch, História é a ciência dos seres humanos no tempo. No prefácio do livro Apologia da História, Legoff complementa, dizendo que a história é busca, portanto escolha. Seu objetivo não é o passado. A própria noção segundo a qual o passado, enquanto tal possa ser objeto da ciência, é absurda. Seu objeto é o ser humano, ou melhor, os seres humanos. E mais precisamente, os seres humanos no tempo. É possível afirmar que o uso da história nos torna capazes de perceber sinais de comportamentos e ações acontecidos anteriormente, e assim combatê-los ou defendê-los. Ainda sobre o assunto, sabemos também que a história que hoje lemos, na maioria dos casos, é a das classes dominantes, reis, comandantes, presidentes, dentre outros. E sendo assim, as populações subalternizadas não têm voz, são seres que foram silenciados. O objetivo desse mini documentário é mostrar como foi o período em que o Dr. José Joaquim Seabra governou a Bahia, mas olhando da perspectiva dos menos favorecidos da capital baiana. Ainda assim é necessário que abordemos brevemente sobre quem estava no poder nos âmbitos federal, estadual e municipal, para que haja melhor entendimento. Seabra nomeia avenidas, praças, ruas e até mesmo uma cidade baiana. Mais que o nome, Seabra representou um movimento político, o seabrismo. Acontecimentos importantes também ocorreram no período em que Seabra ocupou o cargo de governador e o seabrismo esteve no poder do estado. 12º governador do estado da Bahia, José Joaquim Seabra nasceu em Salvador no ano de 1855. Sua família era rica, mesmo que não pertencesse às elites coronelistas da Bahia. Seabra estudou na Faculdade de Direito de Recife, uma das melhores do Brasil na época. Formou-se com honrarias e logo depois da formação foi nomeado promotor público em Salvador. Depois voltou a Recife para continuar os estudos e obter o grau de doutor. Ganhou cargo de professor na mesma faculdade. Seabra teceu nesta instituição redes de interesse com a elite brasileira. Bem articulado e ambicioso, buscou pela carreira política e ascendeu nela. Antes de se tornar governador do estado da Bahia, já era o ministro de Viação e Obras Públicas. No período em que Seabra esteve à frente do governo baiano, o Brasil era comandado pelo Marechal Hermes da Fonseca, 8º presidente, que instituiu a política salvacionista e governou o Brasil de 1910 a 1914. Este foi peça importante para a subida de Seabra ao cargo de governador, já que o bombardeio da cidade tinha seu aval. Sobre a administração municipal, Sarmento dá informação que um gerente de empresa, Júlio Brandão, foi escolhido como candidato seabrista à Intendência Municipal de Salvador. José de Sá, em seu livro de artigos jornalísticos, O Bombardeio da Bahia e seus efeitos, registro político e histórico, afirma que, se lá fora alguém está persuadido de que os dissídios políticos do senhor Seabra com o senhor Júlio Brandão tiveram por origem os zelos daquele pelos dinheiros do município, que o segundo, a mãos cheias e de modo insólito, desbaratava, engana-se redondamente. Mais adiante, Sarmento fala da cisão entre Brandão e Seabra. Seabra também estava rompido com Júlio Brandão e dizia que o dinheiro restituído não deveria ir para as mãos do intendente, pois os credores corriam risco de serem flauteados, isto é, lesados. Salvador bombardeada. Aurélio Viana, ao assumir as ações, quis botar na lama a política das salvações. Contrário a JJ Seabra, candidato à sucessão, instalou uma crise braba numa polêmica decisão. Mudou a capital para Jequié, para a intervenção federal não se manter de pé. Aí o clima esquentou, a Câmara foi cercada a mando do governador pela PM pontificada. A oposição piorou, queria assumir os postos, ao juiz apelou, impetrando o habeas corpus. O governador tesou contra a ordem judicial, Hermes se pronunciou, acionando o general. Sotério Menezes, general da 7ª Região Militar, negociou por vezes até sua paciência esgotar.
Às 2 da tarde, o bombardeio começou, incendiando boa parte do centro de Salvador. 4 horas de bombardeio, exército contra a polícia militar. Mesmo com receio, Viana teimou em renunciar. Viva a liberdade, morra a oligarquia. A destruição da cidade deu a Seabra o que ele queria. Seabra tinha aproximação com o então presidente da República, Marechal Hermes, e mesmo não tendo posto militar, tinha como programa de governo a política salvacionista que o presidente instituiu, que consistia em intervir militarmente nos governos oligárquicos do Brasil. Segundo Pang, quando Seabra tomou posse, a política baiana era uma mistura de personalismo dos coronéis e das frágeis instituições dos partidos políticos liquidados e em início. O coronelismo baiano já se firmara nos moldes de uma oligarquia familiocrática, firmemente estabelecida nas diversas regiões do estado. Ou seja, na Bahia, a oligarquia era configurada através do domínio coronelista que cada região baiana mantinha, que Seabra pretendia extinguir, estabelecendo um governo unipartidário. Além de unificar o poder do governo da Bahia em suas mãos, Seabra discursou sobre melhoramentos em diversas áreas, como a saúde pública, a segurança, criação e organização de serviços públicos e intensificar as remodelações do Estado iniciadas desde o período que Seabra era ministro. Através das notícias do Jornal à Tarde, recém-inaugurado em 1912, e do Diário de Notícias, veremos de agora em diante se as promessas do Dr. J.J. Seabra foram levadas adiante. A principal ação governamental e mais famosa de Seabra foram as remodelações do Estado. Segundo Adriana Silva, criar uma nova Salvador, aos moldes dos grandes e modernos capitais mundiais, era a grande pretensão do governador da Bahia, J.J. Seabra. Imprimir o modelo de civilidade e modernidade dos grandes centros urbanos, rompendo com o passado colonial de Salvador, era sua meta. A mentalidade da época era reforçada por toda a ideologia higienista civilizatória, exportada principalmente de Paris, nos moldes das remodelações feitas pelo Barão de Haussmann, servindo de base para todas as justificativas intervencionistas do espaço urbano. Silva ainda diz que o plano de urbanização de Seabra previa alargamento de ruas e demolições de casas antigas, quarteirões, ampliação do porto de Salvador, construção de quebra-mares e aterros e o traçado de uma grande avenida unindo Campo Grande à Praça Castro Alves. Ainda em 1912, a população soteropolitana começa a questionar sobre as remodelações que serviam para superfaturamento e só beneficiavam a elite e as companhias que participavam da obra, a exemplo da Gilles Aicourt, que pertencia ao amigo pessoal de Seabra, Eduardo Rimmer. No dia 22 de outubro de 1912, no artigo Avenida para Inglês Ver, foi dada a notícia que a companhia cessionária responsável pelas obras do porto, apesar das desapropriações do trapiche querino e algumas casinhas, não iniciaram as reformas e completa. Afinal, tomando posse o atual governador, a cessionária, talvez para disfarçar o descaso com que trata seus compromissos, resolveu fazer uma festa inaugural com bandeiras e champanhe, a cujo espolcar expressaram-se promessas formosas que, enquanto o diabo esfregasse um olho, a avenida estaria aberta. De promessas não cumpridas foram feitas obras de remodelação da cidade de Salvador. Em 11 de junho de 1913, o jornal à Tarde, na coluna Queixas do Povo, mostrava a imagem com a seguinte informação: um trecho da rua Conselheiro Saraiva transformado em montura, e civiliza-se a cidade. No dia anterior, esta mesma coluna informa que a Rua da Jaqueira está descalça, que há mais de 2 anos esta rua encontra-se sem calçamento desde que a empresa de águas e esgotos a arrancaram para realizar seus trabalhos e não colocaram as pedras de volta. Ainda em 1913, no dia 4 de setembro, as Queixas do Povo dá a informação que é lastimável o estado da Rua da Mesquita, no bairro do Tororó. Informam sobre a má conservação da localidade e que nos dias chuvosos o trânsito é impossível devido à quantidade de lama e atoleiros na ladeira.
Em 25 de abril de 1914, frutos e frutas da remodelação. Os senhores governadores do estado e da cidade prometem tornar a nossa velha São Salvador um paraíso perdido. Por ora, só tem havido boas intenções, de sorte que o mato vai invadindo todos os projetos de suas excelências. Em 24 de agosto de 1914, depois da remodelação, não tivemos avenidas nem jardins suspensos, mas temos restaurantes ao ar livre. 16 de outubro de 1914. Aspectos da remodelação. Ruínas e lamaçais que, por toda parte, vêem-se na cidade. 20 de outubro de 1914. Um cidadão que passava pela Barra Avenida afirmou ao periódico: Cidade de pó. Já em 1915, nós vemos a face ridícula da remodelação com a notícia chamada A Remodelação Não Tem Crédito, que afirma que o proprietário contratou o corte da casa nas Mercês, mas que só pagou metade da reforma. Então, só metade da casa foi cortada, e a outra parte continuou com a antiga fachada. Em 9 de março de 1915, o jornal noticiava que 3 anos depois, a Avenida 7 ainda estava em construção. Em 5 de junho de 1915, do Xixi à Jequitaia. Em vez de avenida, lixo e mamoneiras. Esta reforma já existia antes de Seabra se tornar governador do estado. No dia 28 de junho de 1915, com a chamada Uma denúncia grave dá a seguinte informação: as obras da Avenida da Barra ao Rio Vermelho são um sorvedouro de dinheiro. Em 9 de março de 1916, a remodelação continua. A Rua da Misericórdia está na iminência de alargamento. No último ano do governo Seabra, é possível observar que nenhuma reforma de remodelação iniciada foi terminada ou devidamente executada. As remodelações estavam ligadas com o projeto higienista e de profilaxia do Estado, com a alegação de que as ruas estreitas e escuras, o comércio de rua e falta de esgotos aumentara a proliferação de doenças. O higienismo e o eugenismo, que por conceito entendia que a eliminação de grupos indesejados era necessário para a evolução da nação, estavam imbricados. Ou seja, um ano antes da proclamação da República, a escravidão foi abolida. Em Salvador, os descendentes de escravizados habitavam o centro da cidade, onde exerciam serviços diversos. Eram fateiras, carregadores, lenhadores, dentre outras. Seabra acreditava que o passado colonial deveria cair no esquecimento e que a remodelação também poderia estimular o turismo. Mas como esquecer esse passado incômodo e trazer turistas à capital se os centros estavam repletos deste passado? Com suas pretas vendendo fatos de animais nas ruas, os ganhadores transitando com seus veículos de tração animal. Era necessário exterminá-los. Então, a proposta de higienismo dificultaria o modo com que essas pessoas ganhavam a vida, resolvendo 2 problemas de uma só vez. O fato é que as supostas remodelações, na prática, não diminuíram a proliferação de doenças. O sistema de água e esgotos estavam sempre em colapso e o serviço de tratamento de lixo nunca funcionou bem, até mesmo porque os funcionários responsáveis pelo recolhimento do lixo não eram devidamente pagos. A imagem divulgada pelo A Tarde, no dia 11 de julho de 1913, mostra que a remodelação não extinguiu os problemas com lixo, ao contrário, só intensificaram. Em 6 de agosto de 1913, o jornal A Tarde informava que já existiam problemas na implantação do sistema de água e esgotos, desde a licitação, já que o proponente vencedor da licitação sequer apareceu para assinar o contrato. Em 7 de agosto de 1914, foram notificados 5 casos de peste bubônica na mesma localidade, mesmo com os serviços de higiene e profilaxia rondando os 4 cantos da cidade. Em 5 de fevereiro de 1915, a exposição chocante de um homem morto na Praça Castro Alves
dá a informação que mais 2 homens morreram no dia anterior, abandonados à míngua. Em 8 de março de 1915, a Saúde Pública defende Itapajipe. A remodelação e a navegação baiana criam, ali, 2 viveiros de ratazanas. A chamada intitulada A Greve dos Carroceiros de Lixo dá a informação do retorno ao trabalho dos mesmos. A saúde pública certamente não englobava as pessoas que não tinham morada. Em 10 de junho de 1915, o artigo intitulado Albergue Noturno Improvisado falava que muitos homens e mulheres não tinham onde viver. Fala ainda da falta de albergues para que os que não têm morada possam passar a noite. Cuidemos de nossos arrabaldes. Nos dá a informação da necessidade de implantação do sistema de água e esgoto na localidade de Amaralina, assim como informam da necessidade deste sistema no Cabral, localidade próxima ao bairro de Nazaré. Em 9 de julho de 1915, sai a notícia: o foco da peste negra do Pelourinho. A ladeira do Pelourinho está exigindo dos senhores da saúde pública um expurgo rigoroso em todos os prédios. É um foco em atividade de febre amarela. Podemos perceber que os problemas eram muitos e, de todos os aspectos, a saúde pública da capital era o pior. Homens e mulheres morrendo nas ruas, lixo, ratos e a ineficiência na implantação do sistema de água e esgoto, principalmente nas periferias da cidade, onde habitavam os mais pobres e os turistas não colocavam os olhos, são alguns dos exemplos. Salvador vivia em estado de desgoverno em todos os aspectos principais para que se tenha uma vida de dignidade. Serviços de água e luz ineficientes, o sistema de esgoto que não atingiam as áreas periféricas, trabalhadores com vencimentos atrasados ou vítimas de truculência de seus patrões. O livro Dr. J.J. Seabra, Sua Vida, Sua Obra na República, aborda sobre a falta com a promessa de construção de casas para os operários. Foi-lhe grande preocupação quando na pasta da Justiça a construção de casas para os operários, grande problema por ele abordado e até hoje não resolvido. A confirmação do artigo está no À Tarde, de 16 de maio de 1915, titulado As Fantasias da Remodelação. Quem dá notícia das 2.000 casas de operários. No lugar de casas, só carestia nos aluguéis e desapropriações dos menos favorecidos, para que o progresso da remodelação pudesse adentrar. No dia 30 de março de 1916, Seabra passa o governo para seu coligado político, Antônio Muniz de Aragão.